Paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, mais um Desperta Crente, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dia 26 de março, olha a gente aqui de novo, mais um dia para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus é bom, Deus é fiel, então você tem motivos para ficar alegre, você tem motivo para agradecer a Deus, até quando o dia tá amanhece, aquele dia meio juruzinho, a gente tá na gente, não tá no dia, a gente tá triste. Lembre-se, você tá vivo. Lembre-se, Deus te deu mais um dia para você poder fazer diferente. Lembre-se, o Senhor te permitiu levantar. Você tá com saúde. Você pode, respirar. E outra coisa, essa tristeza passa. E passa rápido, depressa. Esse dia mal, essa dificuldade, esse problema vai passar. A gente precisa aprender a lidar com os dias maus. Por mais que a gente não goste dos dias maus. Eles vêm. Ele vem para mim, ele vem para você. Ele vem pro homem rico, ele vem pro homem pobre. Ele vem pro homem que tá numa situação num patamar mais alto, num patamar mais baixo, independente do cenário que nós estamos, todos nós teremos algum tipo de problema um dia. Então vamos pedir a Deus para o Senhor nos dar equilíbrio. A palavra de Deus diz em Mateus que o vento sopra na casa do justo e na casa do injusto, na casa de quem está sobre a rocha e na casa de quem está sobre a areia. Então o vento vai cessar. Um momento cessa. Só que o vento passa na casa de independente de quem está servindo a Deus, de quem não está servindo a Deus. Então receba essa palavra e saiba que essa luta, essa dificuldade vai passar no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Irmãos, que capítulo poderoso, irmãos. Queimou meu coração até pregar, ministrar nesse capítulo, que é muito forte. É um capítulo muito forte, ó. A epígrafe está dizendo assim, ó. Cuidado com a lábia do diabo. Eita! Como Satanás tem usado muita gente aí para entrar com lábia, hein? Então vamos lá. Paulo está dizendo, quisera eu me suportasses ainda um pouco mais na minha loucura. Rogo-vos que sejais paciente comigo. Verso 1. Verso 2. Pois tem verdadeiro ciúme de vós e zelo que vem de Deus, pois vos consagrei a um casamento, um único esposo que é Cristo. Paulo está falando com os irmãos ali nessa carta, nesse capítulo 11, por quê? Os falsos líderes, os falsos apóstolos, aqueles que se denominaram apóstolos, na primeira carta que a gente estudou, eu falei sobre isso. Alguns homens se denominavam apóstolos, pegavam algumas cartas que eram, algumas eram frajutas, fraudulentas, que eles mesmo faziam, ou até era enviado mesmo de alguma igreja, de algum ministério, só que essas pessoas estavam em desvio de caráter, essas pessoas estavam em desvio de si, alguns tinham se levantado a si próprio e outros se perderam no meio da caminhada, como muitos aqui, o texto, algumas cartas vai mostrar pessoas que se desviaram da fé, como Alexandre, que instituiu sua própria denominação, porque achava que a palavra de Deus era muito rígida, servia a Jesus muito. Então cada um foi criando aquilo que achava certo. Então esses falsos líderes aqui, eles estavam dizendo que Paulo era doido, Paulo era louco, Paulo não era apóstolo de Jesus Cristo que nada, não era não. A vida que ele tinha, a vida que aquele homem levava, não tinha como ser um apóstolo de Jesus Cristo. Então aqui Paulo vai defender mais uma vez o seu caráter. Nesse capítulo 11 ele continua a sua defesa pelo ministério, pela sua reputação, que agora ele estava denominando Paulo como louco. Enquanto eu estava estudando aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração que quando Satanás entra no coração de alguém para tentar roubar a cadeira de alguém, a primeira coisa que Satanás coloca na mente das pessoas é denegrir a imagem. A primeira coisa que a pessoa começa a fazer é levantar falso testemunho para denegrir a reputação. Você sabe quantas pessoas já tentaram contra a minha reputação? Contra a minha imagem? Não foi poucas, não foi muitas. Então o inimigo usa pessoas nesse propósito para trazer escândalo no ministério, para envergonhar a chamada. Mas olha só o que Paulo continua. O verso 3, ele diz assim, receio que assim como a serpente enganou Eva lá com astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida. Se afaste sinceramente e a pureza da devoção de Cristo. Olha a preocupação desse homem no verso 3. Ele estava preocupado com a sedução de Satanás ali na igreja. Irmão, Satanás, ele é sedutor. Ele seduz a pessoa ao adultério, seduz a pessoa ao vício, seduz a droga, seduz ao engano. Quantas pessoas enganadas aí por Satanás, quantas pessoas vivendo no engano. O aumento do engano nesses últimos tempos tem sido tremendamente. Pessoas que se enganam em alguma vida promíscua que vivem. As pessoas estão no pecado, denominando que vão para o céu, irmãos. Vivendo uma vida afastada do Senhor. Eu vi uma moça falar, ela não serve o Senhor ainda, mas eu profetizo na vida dela ela servir. Ela falando que ela não faz uma tatuagem porque sabe que é pecado fazer uma tatuagem, mas comete todos os outros tipos de pecado, você tá entendendo? Pessoas que definem aqui, ó, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso. Pessoas que em si próprio decidem o que faz e o que não faz.
e diz o que é o que não é pecado. Vocês estão entendendo? O engano tem aumentado tremendamente. E a preocupação desse pastor aqui com as ovelhas é que eles estavam sendo enganados, seduzidos por aquelas pessoas que estavam influenciadas pelo diabo para enganar a igreja de Corinto. E ainda estava colocando o testemunho, a reputação do pastor da igreja como louco. Estava dando Paulo como um doido, como um louco, como alguém que era um desequilibrado, como alguém que não... Olha só, Paulo foi atacado em todas as áreas da vida, irmãos. Meu Deus do céu, a vida desse homem foi algo muito tremendo. Será que nós não passaremos por luta nenhuma? Irmãos, essas duas cartas de Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta e a segunda carta de Paulo tá me dando uma maturidade tão tremenda. Eu não sei como é que tá você, mas eu tô tendo uma maturidade tão tremenda da parte de Deus, que não está sendo mais qualquer coisa que mexe mais comigo, não. Porque eu tenho visto que o sofrimento dos homens de Deus foi muito maior do que a gente vive. Essa carta tem dado maturidade. Eu aconselho todas as pessoas que estão na obra do Senhor, ler essa carta, remunar ela mais várias vezes. Depois que eu terminar aqui, eu vou continuar, irmãos, estudando e lendo essa carta. Ela é muito poderosa. Eu vou ler as duas junto de novo, porque me deu uma maturidade muito grande. Então leia a palavra de Deus, mas aplique na sua vida, porque ler é uma coisa, agora aplicar na nossa vida é outra. Deixa Deus trabalhar na sua vida de uma forma que limpe por dentro, trabalhe por dentro. É muito forte essa carta, irmão. Os capítulos que mais foram marcando a minha vida é o capítulo 6, 7 e esse capítulo 10 e o capítulo 11. Tem marcado a minha vida. Meu Deus, como foi forte as coisas que esse homem viveu, e nós precisamos ter essa maturidade. Além dele estar sofrendo tudo isso, ele ainda estava preocupado com a igreja. Ele estava preocupado com amanhã. E aí a gente fala que a gente não pode ter preocupação. Descansa no Senhor, sim. Mas às vezes tem coisas que vai fazer a gente ficar preocupado. A preocupação é se ocupar com algo que ainda nem aconteceu. O negócio estava tão feio em Coríntios que Paulo já estava preocupado com o que ia acontecer amanhã. Ele já estava preocupado com o que viria depois. Pensa aí, o negócio estava bravo naquele lugar, que ele já estava preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que mais a igreja vai inventar? Porque alguns irmãos em Coríntios não estavam de brincadeira não, irmãos. Juntou com esses falsos líderes, irmão. Grupo de pessoas é terrível, tá? Grupo de panelas dentro da igreja, grupo de fofoqueiro, grupo de contendeiro, grupo de linguarudo, grupo de caluniador, é algo terrível, irmão. Grupo de perseguidor, grupo daqueles que se unem para matar as pessoas, não acabar com ela, para perseguir até sair. Teve algumas irmãs que falou assim que ia me colocar para fora da igreja. Que eu não ficaria na igreja, que eu não servia para estar na igreja. Você já imaginou o que é isso? É uma influência muito grande de Satanás na vida de alguém, para a pessoa abrir a boca e falar que vai jogar outra pessoa para fora da casa de Deus. Você está entendendo? É isso aqui que Paulo está dizendo. A lábia do diabo, o engano do diabo, o ciúme, a inveja, a contenda, são pessoas tomadas pelo maligno, são pessoas tomadas pelo adversário. Então nós precisamos abrir nosso entendimento e entender. Aqui Paulo, no verso 4, Paulo fala: se alguém vos tem pregado um Jesus que não é aquele que ensinamos, ou se recebeis um outro espírito, que não o espírito que creio, recebestes, ou ainda um evangelho diferente do que tendes abraçado, a tudo isso muito facilmente tolerais. Ele está dizendo: igreja de Coríntios, vocês estão tolerando os falsos e jogando para fora os verdadeiros. Uma igreja que aprendeu com o apóstolo Paulo, aprendeu com grandes homens de Deus, com Apolo, com Áquila, com Priscila, aprendeu com pessoas que vivem a vida com o Senhor, e neste momento ele estava jogando tudo para fora. Esse capítulo 11 vai falar também sobre gratidão, sobre agradecer pelas pessoas que... Vocês sabiam, irmãos, que eu sou grata pelos meus perseguidores? Eu falo meus porque Jesus usou como professor para minha vida. Eu louvo a Deus pelas falsidades, pelas pessoas mentirosas, enganadoras, pelos falsos testemunhos que levantaram contra a minha vida, pelas calúnias, porque se eu hoje estou tendo essa maturidade, foi porque Deus usou essas pessoas para perseguir minha casa, meus filhos, para tentar parar meu ministério, porque quanto mais eles tentavam, mais o Senhor colocava em mim uma determinação de continuar firme. Então, parabéns para vocês. Eu louvo a Deus por isso. E outra coisa, irmãos, não pare quando alguém se levantar contra a sua vida. É Deus usando esse professor e essa professora para te ensinar a ser um cristão melhor. Então, Paulo está dizendo que a igreja de Corinto tinha tanta maturidade, mas não estava tendo nem discernimento mais, porque nem sabia mais o ensinamento que eles tiveram. Estava trocando a verdade pela mentira, o engano pela mentira. E assim como muitos hoje estão, aprende da forma certa, mas optam viver da forma errada. Tá entendendo? Aprende
aprende certo e quer viver errado. É muitos crentes que estão assim, aprende como é liderado, é ensinado por um pastor, por um homem ou mulher de Deus, mas prefere ser liderado e ensinado pelos falsos. É isso que está acontecendo atualmente, né? Então, o que a gente pode fazer? É seguir o alvo que é Jesus e continuar firme naquilo que nós aprendemos na palavra, os princípios e a doutrina da palavra de Deus, porque tem homens e mulheres de Deus verdadeiros, tá? Tem líderes, tem pastores e pastoras verdadeiramente fiéis ao Senhor, tá? Que não se corrompem. Olha só, contudo, não me julgo em nada inferior a esses eminentes apóstolos, pois, ainda que não use de eloquente oratória, no entanto, não me falta conhecimento. Em verdade, nos vamos demonstrando isso em todo tempo e todo tipo de situação. Paulo, ele estava dizendo, Paulo não tem nem oratória, Paulo não tem uma eloquência, Paulo não sabe falar. Eles estavam em cima de Paulo em tudo para tentar queimar Paulo. Por quê? Porque esse povo queria tomar o lugar de Paulo. Satanás, quando ele coloca no coração de alguém para a pessoa querer ser a pessoa, querer a cadeira, querer a igreja, querer a reputação, querer o ministério, eles fazem isso. Eles tentam degredir a imagem. Eles falam que não sabe pregar, que não sabe cantar, que não sabe fazer nada, que não sabe pastorear, que bota defeito naquilo que a pessoa faz, começa a falar mal, degredir a imagem, queimar a reputação da pessoa para ficar no lugar da pessoa. Tem pessoas que é assim, que eles não querem conquistar, eles querem o que já está conquistado por alguém, entende? Tem pessoas que gostam de andar na aba de pregadores, de pregadora, para quê? Pra poder abrir porta na igreja para pregar. Tem pessoas que ficam pulando lá e cá tentando colar em alguém para ver que o nome deles também sai, porque eles não entendem que quem sopra nome é Deus, que quem levanta ministério é Deus, que quem chama para obra é Deus. São pessoas que si próprio querem se levantar. Tá entendendo? Então é isso que está acontecendo. Esses irmãos aqui, esses falsos mestres aqui, que Paulo vai falar deles aqui como falso mesmo. Paulo vai falar que eles são falsos, que eles são falsos apóstolos. O verso 12, Paulo começa a falar sobre isso. Então Paulo diz, ó, contudo, não me julgue em nada inferior a esses eminentes apóstolos. Quer dizer, Paulo está dizendo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, 9, Paulo fala, eu não poderia nem ser apóstolo de Jesus, que eu persegui a igreja de Deus. Paulo reconhece que ele nem poderia ser, mas ele é porque foi Deus que escolheu. Na carta está escrito, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo a vontade de Deus, o primeiro versículo dessa carta, o primeiro versículo da outra carta, tudo Paulo vai mostrando que foi Deus, a escolha foi de Deus, não foi do homem. Irmãos, se você dependesse de um homem escolher você para fazer alguma coisa para Deus, pode ter certeza, o banco era seu lugar. Mas como é Deus que escolhe, você sabe quantas pessoas já lutou para me colocar sentada no banco para mim não fazer mais a obra de Deus? Quantas pessoas já falou coisas comigo para tentar matar a minha fé, tentar matar o desejo de Deus no meu coração de fazer a obra? Quantas pessoas já tentou fechar a porta para mim? Quantas lideranças já tentou me parar? Não foi pouca não, irmão, foi muita gente que tentou contra a minha vida. Porém, quando a escolha é de Deus, o homem pode tentar, mas cai por terra. Então é isso que Paulo tem convicção. Paulo segue conforme Deus chamou, obedece à liderança que foi levantada por Deus, instituída por Deus, segue o seu caminho. Então aprenda isso, aprenda o princípio da honra. Vai ter pessoas que vai tentar te parar, vai ter falsos pastores, vai ter falsos líderes, vai ter falsas pessoas que dizem servir a Deus, mas tem verdadeiros. Se você se decepcionar com um pastor, não julgue todos os pastores como esses pastores, tá? Não julga não. A primeira coisa que o diabo faz é isso, trancar o coração daquele que foi ferido por liderança. Hoje o que mais a gente vê são falsas lideranças como essa aqui, como esses aqui, fere ovelha, fere pastor, pessoas, machucam pessoas, destrói famílias. Aí essas famílias ficam traumatizadas com pastores falsos, tá? Falsos. Olha o que Paulo fala aqui, eu vou dar uma pulada aqui só para me ler isso aqui para você entender. Olha o que Paulo fala no verso 12 e 13. O que faço e seguirei fazendo tem o objetivo de não dar oportunidade aos que procuram ocasião de serem considerados igual a nós. Olha o propósito deles. Aqui está o propósito deles. Nós vamos queimar a imagem de Paulo, nós vamos queimar a reputação de Paulo, nós vamos falar mal dele, porque eu quero ser igual a ele. Eu quero ser igual a Paulo. Presta atenção. Aí vamos lá. Vamos continuar aqui para terminar esse versículo. Nas obras de que se orgulham. Eles se orgulham das obras carnais. Eles se orgulham. Aqui em cima, Paulo fala aqui, ó. Cadê? Ele fala aqui sobre a carnalidade deles, que eles se orgulhavam, mas eles se orgulhavam de obras carnais que eles faziam. Ó. Será que cometi algum pecado em humilhar-me com o propósito de vos exaltar? Pois preguei gratuitamente o evangelho. Eles cobravam. Né? Cobravam. Para poder. E olha o discernimento do povo. A gente assumiu o discernimento do povo. Para vos servir
despojei outras igrejas. Quer dizer, ele recusou ser pastor de outras igrejas que tinha condição de dar um sustento para ele, de dar um salário bom para ele, porque todo obreiro é digno do seu salário. Mas ele recusou para ensinar em Coríntios o evangelho, para estar ali com aqueles irmãos. Ele disse não para a igreja que tinha condições de ajudar eles. É tanto que a igreja de Filipenses vai ajudar ele. A igreja de Filipenses, acho que é de Filipenses, Tessalônica, não sei. Vai mandar um dinheiro para ele. E aqui ele vai citar esses irmãos no verso 9, ó. Pois quando os irmãos vieram da Macedônia, supriram toda a necessidade. Eu acho que é de Filipenses mesmo. Então, a igreja supre a necessidade dele. E ele na igreja de Coríntios, ele não foi pesado. Ele trabalhou para não ser pesado para a igreja. Para não querer nada da igreja. Porque a intenção dele era ganhar aquelas almas. Era aperfeiçoar aquelas almas para Cristo. Então, ele não tinha desejo no coração de explorar a igreja. Mas havia aqueles falsos mestres que exploravam, que se vangloriavam na sua própria carne. E agora está dizendo que Paulo se vangloriava, porque se achava um apóstolo. E ele, no capítulo 10, ele fala, todos que se quer se vangloriar, vanglorie no Senhor. Glorie-se no Senhor, no verso 17, apesar de tudo, quem se glorie, glorie-se no Senhor, porquanto quem se glorie não será aprovado, mas se aquele quem o Senhor recomenda. Quer dizer, Paulo se gloriava nos feitos que ele fazia, mas não uma glória soberba, como muitos homens têm, né, carnais, não, nele era espiritual. Então ele vai mostrar, estão dizendo que eu estou me ensoberbecendo, estão dizendo que eu estou me achando, porque humildade, irmãos, humildade não é alguém chegar e falar, nossa, missionária, Deus te usa muito, misericórdia, irmão, misericórdia, a glória do Senhor, misericórdia, faça isso não, Deus, isso não é humildade não, irmão. Isso é falsidade, fingimento, porque eu preciso reconhecer quem eu me tornei. Eu tinha a quinta série de 25 anos atrás, eu era analfabeta. Não sabia nem ler direito, aprendi a ler lendo a Bíblia. Ainda dou umas rateadas porque eu estou aprendendo, estou estudando ainda. Mas aprendi a fazer as coisas com o Senhor. Aí eu vou ficar dizendo, não, misericórdia. Não, irmãos, eu reconheço quem Deus tem me tornado. A mulher de Deus que Deus tem me feito ser. Mas a glória é dele, a graça dele, a misericórdia dele. Nada é sem ele. Aí eu vou ficar fingindo humildade sem ter. A verdadeira humildade não é fingimento. A verdadeira humildade é você reconhecer que o poder de Deus está se aperfeiçoando na sua fraqueza. A verdadeira humildade é você reconhecer que você não era nada. Você era um lixo para a sociedade. Jesus tem feito coisas grandes na sua vida porque ele te escolheu. É você reconhecer que Deus te tirou da droga, da bebida, da cachaça, da prostituição e tem feito você um santo, tem feito você uma santa na presença dele. Isso é humildade, você reconhecer o poder de Deus na sua vida, a atuação de Deus naquilo que você faz. Isso é humildade. Aí Paulo fala aqui, ó, o que faço, seguirei fazendo. Ninguém vai mudar o objetivo do meu coração, ninguém vai mudar o propósito de Deus na minha vida, ninguém vai tirar de mim aquilo que o Senhor já falou que eu sou, aquilo que o Senhor já falou que eu serei, porque Deus fala, e Deus falou que nós seremos. A promessa que Deus fez na sua vida, ele vai cumprir. A promessa que ele fez na minha vida, ele vai cumprir. Mas cabe a mim ter essa convicção e aceitar essa chamada, independente do que eu viver, eu continuar caminhando com ele. Então, meu irmão, pode acontecer o que for, você continua caminhando com Jesus. É isso que Paulo está dizendo. Porque os falsos vão existir sempre. Olha só o verso 13. Porquanto tais homens são falsos apóstolos, obreiros desonestos, fingindo-se apóstolos de Jesus Cristo. Essa atitude não é de admirar, tá? Pronto. Acabou. Essa atitude não é de se admirar. Pessoas que cobram para pregar absurdo, porque o obreiro é digno do salário. Você é um itinerante, você vai ser abençoado. A igreja, a gente passa por algumas igrejas mão de vaca, tá? Que não abençoa mesmo não, nem a gasolina, nem a passagem. Eu sei, já falei sobre isso aqui em outros vídeos, né? Mas eu não posso chegar lá e dar já que vocês não são de abençoar, né? Passo por algumas, eu vou cobrar X. Não, irmãos, não. Porque Deus, o que é pra você, Deus vai preparar. Tem pessoas que é ruim mesmo, que não sabem o que é honra, não sabem o que é princípio de honra. Tem pessoas que você vai lá, prega, não tem coragem de abençoar com a gasolina, porque tá ali, ó, só que é pra si. Mas tem lugar que você vai que tem pessoas generosas, que entendeu o propósito, que ajuda e abençoa os irmãos. Só que aqui Paulo tá falando que esse povo cobrava, abusava, explorava a igreja. Paulo vai falar aqui do verso 16 diante que havia uma exploração da parte deles contra a igreja e a igreja achava bonito. A gente vive esses dias atuais, né? Então vamos lá. Aí Paulo fala no verso 14: e essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, muitas vezes de amigo. Muitas vezes de um pastor, de uma liderança, de um pai, de uma mãe, que deixa ser influenciado pelo diabo. Então se disfarça de anjos de luz, mas a verdadeira intenção é treva. Então Paulo está dizendo, não é de se admirar, não é de se assustar. Haverá influência satânica dentro do pecado, e todo aquele que dá brecha para o pecado vai ser influenciado pelo diabo. Paulo está dizendo, não é de se admirar. Satanás vai se fingir daquilo que não é. Aí ele continua, o verso 15 é muito forte. O verso 15 ele fala assim, ó: portanto, não é surpresa
alguma que seus serviçais finjam que são servos da justiça, servos de Cristo. Agora vamos lá, você que acha que dentro da igreja só tem crente, você que acha que dentro da igreja só tem cristão, como eu achei um tempo atrás, né? Quando a gente se converte a Jesus Cristo, nós achamos que todo mundo é crente, meu Deus. Ai, cuidado. Dentro da igreja tem serviçais de Satanás, encapados de crente, travestido de ovelha, mas é um bode por baixo. Então, bom, para você que foi inocente até hoje, agora é a noite, o momento, a madrugada, a hora que você vê esse vídeo, de você tirar isso da sua mente, tá? Tirar. Tem joio no meio do trigo. Tem adeptos de Satanás fingindo ser cristão, fingindo ser honesto, fingindo ficar na justiça. É por isso que nós estamos vendo tantos escândalos acontecendo e pessoas imaturas, sem estrutura para suportar o processo, para suportar o que está vivendo. É Deus nos chamando para ter maturidade espiritual. Aí continua o versículo dizendo assim, ó, essas pessoas fingem falsidades, né, fingimento, que são servos da justiça, que são servos de Cristo e vivem na justiça. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações. Presta atenção, vou ler de novo. O fim dessas pessoas será de acordo com o que as suas ações merecem. Plantou, colheu. Você acha que eu vou plantar tempestade e vou colher justiça? Eu vou plantar engano, mentira, falsidade, tudo que é ruim. Meu irmão, fique tranquilo. Fique tranquilo. A justiça vai vir do próprio Deus. O próprio Paulo escreve aqui, ó. O fim dessas pessoas será de acordo com as suas ações. Ei, a sua ação fala muito sobre você. Com a boca eu posso falar o que quer. Posso sentar aqui e dizer que sou santa, que sou isso, que sou aquilo outro. Mas com as minhas ações, com as minhas atitudes, vai demonstrar quem eu sou. Quer saber quem a pessoa é? Veja as ações e as atitudes dela. Veja as ações dela. Veja as atitudes que ela tem. Veja o tipo de pessoa que ela é. Veja o comportamento que ela tem. Pronto, as ações vão falar mais do que palavras. Vou encerrar aqui e vou dar continuidade no vídeo de amanhã, porque senão vai ficar muito grande, o vídeo muito estendido. Ainda tem o verso 16 em diante para falar. Aqui do verso 16 em diante, Paulo vai falar fracos na carne, fortes em Cristo. A sua carne tem que ser fraca, mas você tem que estar forte em Cristo. Tá entendendo? Nós vamos falar sobre isso. Deus abençoe, que a paz do Senhor te alcance. Jesus é maravilhoso, bom, então permaneça firme com Ele, independente do que está acontecendo nesse cenário. O mundo está assim, irmãos, ó. Mas é tudo Deus nos alertando. Fique preparado, tá bom? Fui na minha irmã, a minha irmã falando comigo, irmã, você viu que tanta coisa, irmã, tá tão triste de ver televisão. Eu falei, irmã, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, porque Jesus está às portas para levar esta igreja. Não perca a sua salvação, tá bom? Não perca a sua salvação por esses adeptos de Satanás, por essas pessoas que estão na igreja trabalhando para ele, por pessoas que estão querendo matar a fé, estão na área ali. Tem pessoas que têm funções dentro da igreja, você sabia disso? Funções dadas pelo diabo, funções. Tem uns para fofoca, uns para contenda, uns para calúnia, para perseguição, outros para prostituição e por aí vai. Então você aprenda uma coisa. Fique em Jesus Cristo e de mãos dadas com a verdadeira igreja que existe. Tem pastores verdadeiros, tem homens fiéis que dão a sua vida pelas ovelhas, que amam de verdade, que não tem medo dos ataques malignos, mas tá firme ali. Homens que você pode confiar. Claro, são poucos, mas nós temos que orar para que o Senhor levante mais ceifeiros para esta obra. Nós temos que orar. Se você não ora para que Deus levante pessoas para fazer a obra, então ore para Deus levantar pastor, missionário. Eu oro direto. Senhor, levanta mais pastores, missionários, presbíteros. Eu vou orando para Jesus levantar, porque essa é uma ordem que Deus deu, para que a igreja ore, para que seja levantado mais pessoas para trabalhar na casa do Senhor. Deus te abençoe, que a paz da eterna te alcance, e tamo juntos, que a graça dele te alcance, a misericórdia dele te alcance. Seja bem-vindo, você que se inscreveu no canal agora, você que já está inscrito há muito tempo. Deus abençoe a sua vida. Eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Ore por mim, eu tô orando por vocês em nome de Jesus. Sempre estou apresentando vocês em oração. Queria eu saber o nome de todos para mim estar apresentando em nomes, mas como eu não consigo gravar o nome de todos, eu vou anotando aqueles que eu consigo pegar ali, boto no meu caderno de oração, os que eu não tenho, tá tudo ali apresentar diante do Senhor. Mas todos vocês eu apresento ao Senhor em oração todos os dias, porque Deus é fiel. Amém? Deus te abençoe, ore por mim, ore por você, nós chegaremos ao céu. E nós vamos dar continuidade amanhã, tá bom?